o que penso de meu mestre. Como dele eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Agora, assim que começar a tocar o playback, né? Que nós possamos nos levantar e cantar o hino 333, Há um Dever.
a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, pode já livrar da perdição. Deus nos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Amém? Convido a todos, aqueles que puderem, para nos colocarmos de joelhos com uma palavra de oração com o nosso Senhor. Grandioso Deus, Pai amorável, nós te agradecemos infinitamente pela tua graça e teu amor e o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Pai grandioso, neste momento estamos aqui aos teus pés para louvar o teu santo nome e pedimos, ó Pai, a presença do teu Santo Espírito em nossos corações. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos ajude, ó Pai, a compreender a tua palavra, a compreender o teu querer e a fazer tudo o que o Senhor nos pedir. Senhor, perdoe as nossas falhas, limpa o nosso coração de todo mal e aceita, ó Pai, este culto em teu louvor. Esteja, ó Pai, também com o pregador dessa noite, o Alexandre, que ele possa falar iluminado pelo teu Santo Espírito e que tudo o que ele fale, ó Pai, seja para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e que nós possamos aplicar esse estudo em nossas vidas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nesses momentos eu passo o microfone. Não, um minuto, tem uma mensagem musical pelo nosso irmão, né? Você vai fazer agora. Né? Muitas vezes eu sei, foi tua mão, bênção sem par e profusão, quantas portas abriu e eu nem te agradeci. Muitas vezes orei e te implorei, votos te fiz e me esqueci. E eu nem me importei, e o tempo logo apagou. Sei que eu posso ser sempre feliz, quero aprender as escolhas fazer. O amor liberdade traz e me dá asas pra voar além. Não tem
meu Jesus, pelo seu amor. Muitas vezes deixei de amar alguém, os meus irmãos eu desprezei, depois me arrependi. Quantas chances perdi, tanta gente ao redor tem solidão. Por que não ajudar ao nosso irmão? Usa-me, ó Senhor. Eu quero a tua paz, sei que eu posso ser sempre feliz. Quero aprender as escolhas fazer. O amor liberdade traz e me dá asas pra voar além. Não tenho que temer, eu encontrei a paz. O meu passado perdoado foi por meu Jesus. Pai querido, Rei dos Seis, Senhor, quero contigo andar. Sentir teu amor, viver e amar a todos onde quer que eu vá, e ajudar ao meu irmão que não conhece o seu amor. O amor liberdade traz e me dá asas pra voar além. Não tenho que temer, eu encontrei a paz. O meu passado perdoado foi por meu Jesus. Pai querido, Rei dos Seis, Senhor, quero contigo andar. Sentir teu amor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, de eternidade a eternidade, pelo privilégio de estarmos no melhor lugar que existe em todo este mundo. Quero agradecer essa mensagem muito agradável, mensagem musical, que tem o objetivo de nos inspirar, preparar o nosso coração para estudarmos a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu considero a igreja um lugar especial. No meu coração, a igreja efetivamente é um lugar especial. É a casa de oração para todos os povos. Para mim, a igreja é um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para entrar em contato com Deus Altíssimo, invisível, mas poderoso, que vem tocar o coração daquele que está aflito, contrito, daquele que entra por aquela porta com o desejo de se conectar com Deus do universo. Espero que esse seja o seu desejo essa noite, que nós possamos ter um contato com Deus Todo-Poderoso que habita as alturas inacessíveis. Amém? Eu estava outro dia fazendo uma reflexão a respeito de algo que eu nunca tinha pensado.
Não sei se você já parou para pensar a respeito disso. O chamado. Já parou para pensar sobre chamado de Deus? Em um determinado momento eu parei para refletir sobre o chamado e eu quero convidar você para me acompanhar nessa reflexão, para que a gente possa se relembrar momentos, eventos e personagens que vivenciaram o chamado. E nas minhas reflexões, eu me transportei para o início da história desta terra e me lembrei de um chamado bastante simbólico. E eu quero convidar você, não sei quantos trouxeram suas Bíblias, para que a gente possa relembrar alguns chamados. Nós vamos passear, viajar pelas páginas da Palavra de Deus, relembrando alguns chamados, refletindo a respeito da importância do chamado, para eles no tempo deles e para nós agora no nosso tempo. E eu queria convidar você que viesse junto comigo, ler as palavras do livro sagrado, a Palavra de Deus, o que está escrito em Gênesis, o capítulo é 3. Gênesis no capítulo 3, e ali a gente tem um chamado, eu queria que você refletisse sobre ele. Gênesis no capítulo 3, o versículo é o versículo de número 9, na minha Bíblia diz exatamente assim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou o quê? Onde estás? Quem é que foi chamado nesse momento da história do mundo? Quem foi chamado? Deus está chamando quem exatamente aqui? O nosso pai chamado Adão. Por que Deus estava chamando Adão? Porque Adão havia cometido um erro, um pequeno erro. Um erro significativo. Todos nós sofremos as consequências daquele erro. Mas aqui nós vemos um chamado, Deus chamando Adão, e ele diz, onde estás? Qual era o objetivo de Deus ao chamar Adão neste momento específico da história da humanidade? Será que Deus queria dar uma bronca em Adão? Será que ele queria puxar a orelha de Adão? O que vocês acham? Eu tenho comigo que Deus tinha um objetivo muito importante, muito significativo quando chamou Adão naquele exato momento. E eu gostaria que você fosse comigo lá para o Novo Testamento, Mateus no capítulo 11, no versículo 28, que eu creio ser o grande objetivo de Deus ter chamado o nosso pai, chamado Adão naquele momento. Então, Mateus 11, 28. Por que Deus chamou Adão? É certo que depois desse chamado, Deus apresentaria a Adão e a nossa mãe chamada Eva as consequências daqueles atos. Nós vemos todas as consequências daqueles atos. Mas eu acho que Deus chamou Adão com um objetivo muito mais carinhoso naquele momento. Mateus 11, 28. Na minha Bíblia diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, a partir daquele momento, saibam os homens ou não, todos os homens e mulheres seriam homens e mulheres cansados, porque a partir daquele momento, carregariam. E a primeira coisa que Deus faz é chamar Adão, para falar, Adão, vem até mim, porque eu vou te aliviar, vou preparar alguém que vai tirar o peso dos seus ombros. O objetivo de Deus era falar do amor para o nosso pai chamado Adão. Embora depois daquele chamado, ele apresentou as consequências do pecado e você as conhece. Provavelmente você as sente na sua vida. Mas ainda refletindo sobre o chamado, me transportei a um outro momento. Vamos ver lá em Atos, e a gente vai abrir bastante a palavra de Deus. Queria que você acompanhasse comigo essa viagem aí, refletindo a respeito do chamado. Atos no capítulo 9, e a gente vai ver quem foi chamado nesse momento. Atos capítulo 9, e no versículo 4, diz assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, o que dizia? Saulo, Saulo, o quê? Jesus estava chamando audivelmente aquele homem chamado Saulo, que depois se transformou no Paulo conhecido, aquele homem sincero, sincero,
Ele era convicto do amor de Deus, mas ele entendia o amor de Deus de uma forma errada. E ele entendia que aqueles homens chamados cristãos estavam contra o Deus que ele cria, e ele perseguia cristãos, mas porque era sincero. Em um determinado momento da vida dele, ele caminhando para destruir cristãos, de repente, houve uma voz que diz, o seu nome, e era Jesus, chamando Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois daquele chamado, irmãos, depois daquele chamado, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Um chamado para mudança. Jesus chamando para transformação. Um poderoso chamado. Mas ainda, refletindo, viajei mais ainda e me lembrei de outros chamados. Quero convidar você. 1 Samuel, vamos lá para o Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16. Um outro chamado, irmãos. 1 Samuel 16, versículo 11. Quem foi chamado aí? Diz assim, ó. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda o quê? Chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Quem é que foi chamado aqui, irmãos? Davi. O que será que Davi estava fazendo quando foi chamado? Bom, nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas. Muito provavelmente, Davi estava apacentando as ovelhas. Ou quem sabe, Davi estava sentado debaixo de uma grande árvore, olhando as ovelhas ao longe e tocando a sua harpa, porque também Davi era músico. E de repente, não mais que de repente, foi chamado. Recebeu um chamado para ser ungido, o rei de Israel. O que Davi estava fazendo? Davi estava cumprindo os seus compromissos. Davi era um pastor de ovelhas. Davi estava apacentando ovelhas. Estava cuidando da sua vida. Ele estava fazendo exatamente aquilo que todos nós precisamos fazer. Eu preciso cuidar da minha vida. Preciso acordar, trabalhar, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus afazeres. Exatamente isso Davi estava fazendo. Davi estava cuidando da sua vida. Mas não mais que de repente, ele recebe o quê? Um chamado. Me lembrei de um outro chamado, vocês vão se lembrar também. Está em Gênesis, o capítulo é 12. Quantos chamados, né, nós vemos aqui? E esse dia eu comecei a refletir e me veio todos esses textos na mente. Capítulo 12 de Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Gênesis 12, o versículo 1. Ora, disse o Senhor a quem? A Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu queria perguntar para vocês, o que será que o nosso pai chamado Abraão estava fazendo? Eu não sei, mas eu tenho certeza que como um servo de Deus, ele estava cuidando da sua vida. Ele estava fazendo o que ele precisa fazer, os seus afazeres e as suas responsabilidades. Mas não mais que de repente, irmãos, ele cuidando da sua vida, fazendo o que ele tinha que fazer na sua vida, como todos nós fazemos. De repente, recebeu um chamado. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu tenho uma obra para que você possa fazer. O chamado. Vamos lá para Lucas, tem um outro chamado lá em Lucas. E aí a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. Lucas, o capítulo lá em Lucas é o capítulo 5. Tem um outro chamado que eu gostaria de relembrar com vocês. Claro que todos nós conhecemos esses textos e esses chamados, mas a ideia hoje é nós refletirmos a respeito do chamado. Pensarmos um pouquinho
sobre o chamado de Deus. O capítulo é 5, o versículo é 10. Então é Lucas, no capítulo 5, versículo 10. Na continuação diz assim: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, tem um acontecimento, e aí diz assim: disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante você será pescador de quê? Qual que era a profissão desses homens? Eles eram o quê? Eles eram pescadores. E o que eles estavam fazendo como pescadores? Eles estavam pescando. Em outras palavras, estavam fazendo os afazeres diários. Eles estavam vivendo as suas vidas. Estavam cumprindo o compromisso como homens, como mulheres, enfim. Estavam fazendo o que tinham que fazer. E eles estavam lá na rede, e de repente, a partir de hoje, eu vou fazer de você o quê? Pescadores de homens. O chamado. Tem um outro chamado aqui, bastante interessante. Está lá em Gênesis. Vamos voltar lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 6. Tem um outro chamado interessante, irmãos. Gênesis, capítulo 6. E assim a gente vai relembrando alguns chamados. Gênesis, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de quê? Violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí vem a ordem de Deus, no versículo 14: faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Este homem chamado Noé também recebeu um chamado para construir uma arca e dar para todas as pessoas a oportunidade de salvação. Mas nas minhas reflexões eu acredito que Noé também estava cumprindo o seu compromisso como um servo de Deus. Estava vivendo a sua vida. Noé estava fazendo exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Mas de repente, irmãos, na vida de Noé, como na vida de todos esses outros personagens que nós lembramos, ele recebeu o chamado. Um chamado que eu sempre gosto de relembrar, está em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 3. Tem até uma musiquinha antiga relativa a esse chamado. Vamos ver se você lembra o personagem. Bom, também está bem explícito aqui. 1 Samuel 3, e eu vou ler o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e o quê? Irmãos, não é fantástico? O Deus Todo-Poderoso e Invisível, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é eterno. Que interesse Ele tem em vir até aqui, a habitação dos homens, para chamá-los? Como importantes são os homens para que o próprio Senhor do Universo, Criador de tudo, deixa tudo para vir pessoalmente chamar um homem. No mínimo demonstra que Ele tem um interesse muito grande pelos seres humanos, por nós, cada um de nós. No mínimo demonstra que nós somos importantes. Mas nesse chamado, no versículo 10, continuando, diz assim: chamou como das outras vezes. Como é que chamou, irmãos? Samuel. Samuel, e tem aquela música, é isso? Samuel, Samuel, o seu Deus é quem chama por ti. É uma música antiga. Samuel respondeu. Respondeu o quê? Eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui. Então a história a gente conhece. Muito bonita essa história.
Ele nem sabia que era Deus que estava chamando ele. Ele precisou ser orientado por Eli. Olha, próxima vez que te chamar, fique sabendo que é Deus que vem te chamar. Deus chamando o homem, irmãos. Deus interessado no homem. Vindo aqui à terra para chamar mais um personagem. Deus pessoalmente vindo chamar. E aí, irmãos, a gente começa a perceber que a Bíblia, na verdade, esse livro que nós temos tanto apreciação, livro de sabedoria dos cristãos. A palavra de Deus é o livro de sabedoria dos cristãos, mas também é o livro dos chamados. A Bíblia é o livro dos chamados. Nela encontramos muitas histórias. Na Bíblia encontramos as histórias dos chamados dos homens. Deus, o Senhor do universo, chamando os homens. E nela encontramos os homens que aceitaram o chamado e as consequências dele ter aceitado esse chamado. E na palavra de Deus, na Bíblia, que é o livro dos chamados, é uma coletânea de chamados. Deus chamando homens, Deus chamando mulheres, Deus chamando mais velhos, Deus chamando jovens, Deus chamando. Uma coletânea de chamados. E a resposta de homens e de mulheres aos chamados de Deus. Na palavra de Deus, é isso que nós vemos. Chamado para a mudança de vida. Quando Deus chama para a mudança de vida. Porque o objetivo de Deus é mudar a minha vida, é mudar a sua vida. Mas chamado para usar homens e mulheres para transformar e mudar vidas. Chamado. Vamos ver mais alguns chamados ainda? Relembrar alguns chamados? Tem um chamado bem interessante. Gênesis ainda, 41. Logo no começo da Bíblia, o que a gente percebe muito são chamados e chamados e chamados. O próprio Deus se incumbindo de vir aqui à terra para chamar os homens, para mudar as suas vidas e para serem instrumentos de Deus, para mudar vidas, irmãos. Gênesis capítulo 41. Tem um outro chamado aqui em Gênesis. O Senhor Deus chamando os homens. Gênesis 41, 14. Olha que interessante esse chamado, ó. Diz assim: então Faraó mandou o quê? Chamar a quem? E o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Nós sabemos que Deus fez com que o Faraó tivesse um interesse grande nesse homem chamado José. E sabemos também a situação de José. Ele estava na masmorra, estava na prisão. O que ele fazia lá mesmo? Ele cuidava da vida dele, cuidando dos presos. Lá na prisão, irmãos. Mas de repente, não mais que de repente, pela graça e pelo poder de Deus, uma mão poderosa, diz o Espírito de Profecia, uma mão poderosa estava para tirá-lo da masmorra. Era o poder e a mão de Deus, através do Faraó. Manda chamar José. Irmãos, e chama pelo nome. Eu não sei o seu nome, mas o interessante é que Deus manda chamar pelo nome. Isso é interesse pessoal. Não sei o seu nome, mas eu sei que a palavra de Deus é uma coletânea de histórias de homens e mulheres que foram chamados nas suas épocas, nas suas gerações, nas suas cidades, nas suas casas, nos seus mundos, nos seus países. Deus chamando individualmente, porque Ele tinha um plano para mudar a vida daquelas pessoas. E Deus queria usar aquelas pessoas para mudar vidas de pessoas. O chamado. Amém? Não é lindo isso? Essa visão, olhar a Bíblia como uma coletânea de chamados. E você anda com a Bíblia, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, e você anda com uma coletânea de chamados. Você anda com uma coleção de histórias de homens que foram chamados, de mulheres que foram chamadas. Chamadas por qualquer um? Não. Nada mais e nada menos. Chamados pelo Criador de todo o universo. Nada mais e nada menos. O Senhor Deus dos exércitos, o Criador de todas as coisas, vindo aqui à terra e chamando pelo nome. Coisa linda, né? Chamados. Um outro chamado poderoso, e a gente já está terminando,
esse esse rememorar aí de chamados da palavra de Deus, lembrando que coisa maravilhosa que é o Senhor Deus olhar para você porque Ele te conhece, conhece o seu DNA, e chamando. Então vamos ver lá, está em Êxodo agora, Êxodo capítulo 3, e a gente já está terminando essa relação de chamados aqui, essa reflexão que nós estamos fazendo essa noite, simples reflexão, relembrando o poder de Deus e a preocupação e o interesse dele pelos homens. Capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3. Que chamado que nós vamos ver agora, hein? Capítulo 3, versículo 2. Êxodo 3, 2. Quem será que vai ser chamado? Apareceu-lhe quem? Alguém comentando a respeito disso, disse que era o próprio Jesus. Apareceu-lhe quem? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E agora versículo 10, diz assim, ele ouviu exatamente isso. Vem agora e eu que? Te enviarei ao faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, lá do Egito, da casa da servidão. Eu queria perguntar para você, o que Moisés estava fazendo nesse lugar, irmãos? O que será que ele estava fazendo lá? Nós sabemos que a essa época ele era um pastor, cuidava de... O que você acha que ele estava fazendo? Provavelmente. Moisés estava cuidando da sua vida. Moisés estava fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, um compromisso que ele tinha de cumprir os seus compromissos, que é exatamente o que eu tenho que fazer amanhã, segunda-feira. Provavelmente você também, todos nós. Não sei o que você tem que fazer. Não sei qual a sua área de atuação, não sei quais são os seus compromissos, mas eu posso te dizer, com certeza, que este homem chamado Moisés estava fazendo ipsis literis o que ele tinha que fazer, cumprir os seus compromissos diários. Mas de repente, Moisés olha e recebe o quê? O chamado. Dentre tantos chamados, tem um que é impactante para mim. Quero convidar você para que a gente possa ler, nessa caminhada que a gente está fazendo, nesse relembrar de chamados. Queria que você lesse comigo, por favor. Está lá em João. Veja que chamado poderoso. Veja o interesse de Deus em chamar os homens nesta terra. Homens e mulheres frágeis e pecadores, mas chamados pelo próprio nome, pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Veja o interesse que Deus tem em mim e em você. Veja que Deus vem à terra. Veja que Deus olha para nós com as nossas limitações e chama pelo nome. Olha só, Lázaro, capítulo 11. De São João, desculpa. São João, capítulo 11. Já falei o nome, não era para falar. Era para adivinhar, mas vamos lá. João, capítulo 11. Eu ia perguntar, quem está chamando? Mas agora eu já falei. João, capítulo 11, 43. Irmãos, leia aí, lê para você, dá uma olhada, sente isso. Gostaria que você ouvisse, é como se você estivesse lá. Gostaria que você visse, como se você estivesse imaginando aquele momento. Gostaria que você sentisse aí, com a sua Bíblia, a palavra de Deus que você está aí. Dá uma lida aí. Olha que coisa poderosa, irmãos. Olha que chamado poderoso, irmãos. Quem está chamando aí? É simplesmente o Senhor da vida. Simplesmente aquele que criou a vida. Simplesmente aquele que tem em si a vida. E ele chama pelo nome. Diz assim, tendo dito isto, clamou como, irmãos? Lázaro sai para fora, mas a palavra de Deus diz que ele clamou, hein?
Como que você acha que é alta a voz? Você imagina a cena? O Senhor Deus da vida, diante da morte, porque é aquela grande luta que vai se findar no final de todas as coisas. O último inimigo que vai ser vencido será a morte. E o Senhor dos exércitos, Cristo Jesus, olha e diz pelo nome, Lázaro. O quê? E imediatamente o que acontece? A vida toma conta daquele corpo inerte e moribundo. Amém? Esse é o Deus que você veio buscar nessa noite. Nada mais, nada menos. O Senhor Deus da vida. Tem poder para fazer a gente ressuscitar, não importa o estado em que eu esteja. Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Eu creio nisso. É Ele que nós viemos buscar esta noite. Amém? Esses homens ouviram Deus falando com eles. Você tem ouvido Deus falando com você? Maravilhoso. Irmãos, nós estamos no ano de 2013. Muita coisa aconteceu desde que esses homens ouviram a palavra de Deus, a própria voz de Deus chamando por eles. Nós estamos em 2013. Onde é que estão esses homens hoje, em 2013? Onde está Adão? Onde podemos encontrar Paulo? Cadê Davi? E os discípulos de Deus, e Abraão, e Noé, e Samuel, e José, e Moisés? Aonde estão estes homens? Homens e mulheres que foram chamados pelo próprio Deus, que ouviram Deus, ouviram o som, o poderoso som da palavra de Deus falando nos seus ouvidos. Eu quero que você me diga, aonde esses homens estão? Com exceção de Moisés e de Elias, pelos nossos conhecimentos, pela nossa crença, estes homens estão mortos. Eles estão no pó e na cinza, não é isso? Eles estão aguardando, segundo a nossa crença, adventistas do sétimo dia, eles estão aguardando a volta de Jesus. Estes homens não existem mais. Não existe mais Paulo, não existe Adão, não existe Moisés, não existe, esses homens não existem, com exceção de Moisés, porque nós acreditamos que está lá. Eles estão aguardando Jesus voltar. Irmãos, é muito bonito as histórias desses homens, mas elas servem como referência, porque eles simplesmente não existem. No tempo deles, na geração deles, no ano deles, na época deles, eles foram chamados e nós lemos no livro dos chamados que eles aceitaram os chamados e fizeram aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Eu queria perguntar para você, em 2013, quem é que Deus vai chamar em 2013? Vai chamar Ruth? Vai chamar Esther? Vai chamar o Abraão? Quem é que Deus vai chamar em 2013? Quem serão os homens e as mulheres que vão representar o Senhor Deus Todo-Poderoso nesta terra, como aqueles homens e mulheres representaram? Onde vamos encontrar essas pessoas? Quem serão os representantes de Deus em 2013? No bairro da Vila Matilde, na cidade de São Paulo, nesse país maravilhoso chamado Brasil? Eu e você, amém? Mas está muito fraco esse amém. Eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer. Eles estavam cuidando das suas vidas, cumprindo os seus compromissos. E de repente, ouvem uma voz. O chamado. Vamos ver Isaías. Isaías no capítulo 60. Isaías, capítulo 60, no versículo de número 1. Muito bonito esse texto, irmãos.
que tem a ver com cada um de nós. A palavra de Deus falando ao nosso coração. O livro dos chamados falando ao nosso coração e fala assim: levanta-te, e o quê? Brilha, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre... Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A palavra de Deus diz: levanta-te. Amém? A palavra de Deus diz: levanta-te. É isso que Deus quer. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E eu queria contar para vocês um chamado em particular que aconteceu comigo. E é interessante, irmãos. Se você é um servo de Deus, você se coloca à disposição dele. Servos e servas de Deus. É isso que nós somos. Discípulos. Discípulo tem um mestre. Nós somos servos de Deus. Você se coloca à disposição. Você não sabe a que horas você vai receber o chamado. Nem para quê, nem como. Você precisa estar aberto. O Espírito Santo se move sobre essa terra e dirige os seus filhos, aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, a lhes falar ao ouvido. Este é o caminho, andai por ele. O que diferencia um servo de Deus das outras pessoas é o fato dele ter o ouvido aberto para ouvir o chamado de Deus. Simplesmente isso. Somos pecadores como todos os outros, mas aqueles que se colocam à disposição de Deus, eles ouvem a palavra de Deus e são guiados por Deus, por isso somos diferentes. O caminho da salvação, quem é que conhece o caminho da salvação? São os pastores que conhecem o caminho da salvação. Quem conhece o caminho da salvação é o Senhor Deus da salvação. Você pega na mão dele e ele te guia, ainda que você seja um pastor. Nós não conhecemos o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação, para a minha vida, vai ser diferente do caminho da salvação para a sua. Porque eu sou diferente. Eu preciso de um tratamento pessoal. Por isso que ele chamava pelo nome. Não adianta fazer uma regra geral para todos. Nós temos os princípios que nós precisamos andar. Mas como você vai fazer amanhã, pela manhã, para andar no caminho da salvação? Quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo. Você só vai ouvir o Espírito Santo se você quiser ouvir o Espírito Santo. Nós conhecemos na palavra de Deus aqueles que não aceitaram o chamado. Mas o fato é que eu fui numa igreja cantar. Eu canto, mas eu tenho um pequeno problema na garganta, já de muito. Eu não posso cantar com muita frequência. Então eu canto, mas eu não canto ao mesmo tempo. Porque se eu cantar com frequência, que nem tem muitos amigos que eu tenho que são verdadeiros rouxinóis, né? Canta, 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 canta. Nós temos aqui o Júnior, a esposa, são rouxinóis. Canta mesmo, não tem problema. Mas enfim, probleminha já de muito tempo, mas eu canto uma música ou outra, e um irmão me chamou, eu fui cantar naquela igreja, naquela manhã de sábado. Cantei os hinos, o primeiro hino, tal, cantei. Quando terminou, irmãos, alguém veio me procurar lá na porta. Um irmão falou: irmão, tudo bem? Olha, ele falou assim para mim: eu fiz um voto. Eu cantei na igreja adventista do sétimo dia. Isso que eu vou contar aconteceu na igreja adventista do sétimo dia. Eu fiz um voto, irmão. Eu falei: ótimo, irmão. Se Deus me abençoasse, disse lá o que era, eu fiz um voto que eu iria fazer trabalho missionário com salmos cantado. Eu achei estranho isso, não era comum. Vou fazer trabalho. Aí Deus me abençoou no meu desígnio. E agora eu fiz um voto e agora eu tenho que cumprir um voto. É assim que a gente acredita, não é assim? Fez um voto, tem que cumprir o voto. Agora ele não sabia como ele ia cumprir o voto dele. Como é que eu vou fazer trabalho missionário com salmos, cantado? Ele não canta, não sabe nada sobre música. Como é que ele vai fazer? O que ele fez? Ele pegou várias músicas de vários cantores que ele conheceu da igreja, colocou numa fita cassete os vários cantores com salmos e começou a presentear as pessoas que não pertenciam à nossa comunidade religiosa, adventistas, começou a presentear essas pessoas com essa fitinha. Mas de repente ele sentiu que não era isso que ele tinha que fazer. Ele sentiu que ele precisava fazer algo mais. Então ele decidiu que ele tinha que fazer um CD de salmos, com músicas de salmos, para dar para as pessoas que não pertenciam ao nosso grupo, à nossa comunidade, porque ele queria, segundo o voto que ele fez, fazer trabalho missionário com salmos. Até então, eu nunca tinha pensado nem refletido. Já pensou nisso? Já ouviu falar? Fazer trabalho missionário com salmos? Estranho, não é? Eu achei estranho.
Aí ele falou, irmão, então é o seguinte, eu não sabia o que fazer. Eu não sei fazer CD, então eu não fiz nada. Fiquei quieto. Faz mais de ano que eu tenho isso, só que eu fiz um voto. E ele disse para mim o seguinte, quando você estava cantando, eu estava sentado, eu ouvi uma voz falando comigo, que você era a pessoa que tinha que fazer o CD dos salmos para eu poder dar o CD para as pessoas. É isso que ele falou para mim. Aí eu dei um passo para trás. A gente não está muito acostumado com isso na nossa igreja, certo? Não estamos muito acostumados. Deus falou comigo, não é isso? Mas enfim, eu achei estranho, irmãos. Eu pensei assim, puxa vida, ele quer que eu faça um CD. Ele vai querer que eu grave um CD, eu vou gravar o CD. Quem grava CD quer cantar. Já viu alguém que grava o CD e não quer cantar? Aí eu vou cantar, a garganta não vai, eu não vou conseguir cantar, ele vai ficar chateado comigo. Pensei tudo isso, assim, rapidinho. Então eu falei assim, toquei no ombro dele assim, falei assim, irmão, ó, olha a nossa fé, irmão, veja bem. Irmão, ó, ora de novo. Ó, ora de novo, porque está coisa errada aí, irmão. Sabe por quê? Ó, eu tenho um problema na garganta, eu não posso cantar com frequência. Tem dia que eu consigo cantar, tem dia que eu não consigo cantar, é uma coisa assim meio, depende da fase da lua. Então eu falei assim, você vai pedir que eu cante, depois você vai fazer o CD, vai gastar dinheiro, você vai ficar chateado depois, então é melhor você achar uma outra pessoa. Ele olhou para mim e falou assim, irmão, escuta aqui, se você vai cantar nas igrejas, se você não vai cantar na igreja, na verdade, para mim não importa, sabe por quê? O voto que eu fiz com Deus é fazer trabalho missionário com os salmos. É falar de Jesus para pessoas que não têm essa intimidade, que não têm essa convivência de igreja. É isso que eu quero. Eu falei assim, aí eu fiquei assim, então tá. Preciso te falar mais uma coisa, ele disse. Pois não. Ó, estou desempregado faz 2 anos. Estou passando muitas dificuldades financeiras. Moro com a minha mãe, estou passando grandes dificuldades financeiras. Só que antes de eu estar mal financeiramente, eu já tinha esse voto, eu guardei um dinheirinho no banco e eu não mexi nesse dinheiro. Porque para mim, o dinheiro que está no banco é sagrado, tem um objetivo. O objetivo é financiar um trabalho missionário com os salmos. Olha, irmão, sinceramente, eu nunca ouvi isso na minha vida. Fiquei impressionado com aquele homem. Ele disse, só que você não pode falar o meu nome para ninguém, não me interessa quem eu sou. Então eu chamo ele de Irmão Salmos. Irmão Salmos. Então eu falei assim, então vamos começar. Mas eu não, enfim, tinha tido uma experiência, eu gravei um CD com o Júnior Prato, que está aqui. Nós fizemos um CD dueto, ficou muito legal. Até o irmão falou da canção da criação, um dia a gente pode cantar aqui. É uma música muito bonita. E a gente começou a fazer. O Júnior já fez vários CDs. Geralmente, Júnior, você gasta mais ou menos 1 ano para fazer um CD. 1 ano e meio, entre você começar. Irmãos, eu levei 6 anos para fazer o CD. 6 anos. Enrolou, demorou, apanhei, ele também apanhou, apanhei, ele apanhou. Olha, aconteceu de tudo possível e imaginável, irmãos. Mas, finalmente, graças a Deus, o dinheiro dele acabou, enfim. Ele fez empréstimo. Sabe, o interesse da pessoa por pregar o evangelho é uma coisa impressionante. Então, irmãos, eu refleti bastante sobre o chamado por causa disso, desse dia. Não tinha a menor intenção, sendo sincero, de gravar um CD, mas eu fui chamado. Eu acredito no chamado. E aí eu pensei que o objetivo do CD não é promover Alexandre como cantor. Não é, mesmo porque eu tenho essa limitação. Mas o objetivo do CD é, de alguma maneira, entrar na casa de alguém e colocar a palavra de Deus, porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Eu acredito. Eu acredito, aprendi nesta igreja que a palavra de Deus tem poder. Eu aprendi nesta igreja que a música tem poder. Então, quando você une a palavra de Deus e a música, e você coloca isso numa casa de uma pessoa, assim como Davi, diante daquele homem chamado Saul, quando ele estava com o espírito ruim, o que aconteceu?
Quando Davi começou a tocar a sua harpa, o que aconteceu, irmãos? Diz a palavra de Deus. O espírito ruim fez o quê? Eu acredito nisso. Então eu resolvi criar um projeto. Eu sou o Project Man, né, Júnior? Eu resolvi criar um projeto, chama Projeto Salmos. Qual o objetivo do Projeto Salmos? O objetivo do Projeto Salmos é colocar a palavra de Deus através da música, Salmos, que era a intenção e aquilo que aquele homem prometeu para Deus, o voto que ele fez, colocar a palavra de Deus através da música na casa, no carro, na vida de uma pessoa que muito provavelmente não viria aqui de outra maneira. Não teria contato com Deus e com a influência salvífica do Espírito Santo de uma outra maneira. Então eu resolvi desenvolver esse projeto que chama Projeto Salmos. É um CD que tem músicas dos Salmos, cujo objetivo não é estar na casa dos nossos irmãos? Sim, mas principalmente eu quero que o CD vá através dos nossos irmãos, da igreja adventista. Chegue na casa do seu parente, do seu vizinho. Dia das Mães, quantas mães a gente conhece? Que melhor presente você poderia dar para uma mãe que não a palavra de Deus? Sabe, irmãos, depois que isso tudo aconteceu comigo, eu comecei a pensar, a refletir, não sei se vocês concordam comigo, que muitas vezes nós ficamos meio que dentro da caixa. É assim, ó. Eu sou cantor, então eu canto músicas adventistas. Então eu sou um cantor adventista que vem da igreja adventista cantar músicas adventistas para os meus irmãos adventistas. Os meus irmãos adventistas escutam as músicas adventistas que o cantor adventista canta para eles que são adventistas. Aí o irmão adventista gosta da música adventista que o cantor adventista cantou na igreja adventista para ele que é adventista. Aí ele compra o CD e ele põe no carro dele, carro de adventista. E ele liga o CD. E ele está cantando ouvindo uma música maravilhosa de Deus, adventista para ele que é adventista. O que tem de errado nisso? Nada. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Deus nos chamou os servos de Deus para cantar, a gente tem esse privilégio. O problema é, o último versículo que a gente vai ler, queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 28. Não está errado de forma nenhuma. Só que não pode parar por aí. Se é tão bom, se aquele servo de Deus que canta é tão bom, por que ele tem que ficar só na minha casa e só no meu carro? Por que ele tem que me abençoar? Por que ele não pode abençoar minha tia, minha avó, minha irmã, a vizinha, aquela menina do trabalho que perdeu o marido, que perdeu o filho? Por que não pode abençoar alguém? Por que nós ficamos sempre dentro da caixa? Por que a gente não pode tirar o evangelho e colocar para fora da caixa? Então o objetivo do Projeto Salmos é fazer a gente refletir sobre isso, para a gente conseguir de alguma maneira, através de CDs, de livros, enfim, tirar o evangelho da caixa. Então, Mateus 28. Que versículo que será que eu vou ler, hein? Alguém adivinha? Mateus 28. Vamos lá. Vamos ver se você acertou. Tcham, 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 tcham. Vamos ler o 18, 19 e o 20. Diz assim, ó. Quem é que está dizendo aqui? Jesus. Lembra que a gente falou sobre chamados? Então veja bem que Jesus vai falar para mim aqui. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada aonde? E ele diz o que aí? Ide e fazer o quê? De todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Chamado, chamado, chamado. Nós temos um chamado. Ide. Não existem mais, os servos de Deus estão descansando, porque já cumpriram os seus compromissos. Você é Ruth. Você é Abraão. Você é o Moisés. Você é o Davi. Chegou a nossa vez. A tocha está nas nossas mãos. O compromisso é nosso agora, irmão. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa ouvir o chamado. Como você vai pregar o evangelho, na verdade não importa muito. Pode ser um bolo que você faz para uma pessoa que esteja doente e fragilizada. Pode ser um CD dos Salmos. Pode ser um CD do Júnior. Pode ser um CD da Adriano. Pode ser um CD da Evelina. Não importa. Na verdade não importa.
Mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque hoje Deus nos chamou, recebemos o chamado. Eu trabalho com portões automáticos. E eu decidi que em toda casa que eu fizer um serviço, eu ganhei meu dinheiro para sustentar minha família, cumprir meu compromisso? Sim. Eu decidi que em cada casa que eu for consertar o portão, eu preciso deixar muito mais do que simplesmente o portão funcionando naquela casa. Eu decidi que eu quero deixar alguma coisa a mais. Eu decidi. Como eu tive a oportunidade de fazer o CD, porque Deus me chamou e aconteceu tudo isso aí que eu contei para vocês, então eu resolvi. Terminei o serviço do portão. Olha, queria deixar um presente para você. Não disse, mas eu fiz o seguinte. Uma parte do valor do CD eu direciono para os projetos dos desbravadores. Todo clube que tem interesse, muitos têm, outros não têm. Uma parte, 50% do valor do CD eu deixo para o clube. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que junto com todo o trabalho missionário tem que vir trabalho social. Eu acredito nisso. Passarinho para voar precisa de 2 asas, senão não voa. Uma asa é trabalho missionário, a outra asa é trabalho social. Mateus 25, tive fome? Sempre temos que estar ligados a algum projeto social. E nós, adventistas, sempre estamos ligados, ou na ADRA, ou nos desbravadores. Então, uma parte do valor vai para isso. Então, fala assim, olha, a minha empresa tem um projeto social, que eles gostam disso. Você vai falar de Jesus para eles, ele não quer saber. Confunde você com todos esses outros pastores que tem por aí. Mas eles gostam de saber que você é crente e você tem um projeto social. Eu tenho um projeto social. Meu projeto social é apoiar os desbravadores. E eu quero deixar esse CD, porque uma parte do valor desse CD vai para os desbravadores. Ele olha assim, acha estranho tudo, né? E aí ele pega o CD e ele leva para dentro da casa dele. Semente. O semeador saiu a semear. Que tudo que a gente precisa fazer é semear a semente. O resto o Espírito Santo faz. Eu quero ler para vocês um e-mail de uma cliente minha, que depois de algum tempo entrou em contato comigo. Eu não sei o resultado dos CDs que eu deixo nas casas das pessoas. Aliás, a maioria do trabalho missionário que você faz, você nunca vai saber, só lá no céu. Mas nesse caso, um dia, tocou o meu telefone e uma senhora disse assim, ó, meu nome é fulana de tal, dona Luzia. Faz 3 meses que você veio na minha casa consertar o meu portão. Estou aqui em Santana. Ah, dona Luzia, tudo bem. Você consertou o meu portão e você deixou de presente para o meu marido, não foi para ela, foi para o marido dela, um CD dos Salmos. E eu estou ligando para você para dizer que foi muito importante esse CD na minha vida. Eu fiquei até assustado, porque isso não é muito comum, né, Júnior? Dificilmente alguém liga para a gente. Você tem CD? As pessoas não ligam. Enfim, eu não tenho o costume de ligar. Quem que tem o costume de ligar aqui para aquele CD maravilhoso que você ouviu e você foi transportado para o céu, aí no outro dia você liga para o cantor? Quem que faz isso aqui? Eu nunca fiz. E olha que eu tenho muitos cantores que realmente Deus usou para transformar a minha vida. Eu nunca fiz. Só que ela fez. Eu estou ligando para dizer, foi muito importante você ter deixado esse CD aqui na minha casa. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Estou com problema de saúde e outros tantos problemas. Eu coloco esse CD aqui todos os dias. Eu ouço o CD dos Salmos, eu abro a palavra de Deus para ler os Salmos. E isso que está me dando forças para eu continuar andando. E eu estou ligando para você, para dizer para você, não desistir e não parar de fazer esse trabalho. Eu quero dizer para você, continue fazendo isso que você faz. Porque você faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu estou ligando para você continuar fazendo o que você faz. Irmãos, amém? Eu pedi para ela mandar um e-mail, que eu queria compartilhar com alguns amigos. Ela escreveu assim no e-mail. Eu agradeço pelo maravilhoso presente que recebi das mãos de Alexandre Bacana, o CD dos Salmos. Esses louvores que nos levam a refletir sobre a grandeza e bondade do nosso Criador, ela está refletindo sobre a bondade do Criador não dentro de uma igreja adventista. Ela está refletindo sobre a bondade do Criador dentro da casa dela. Ela está ouvindo Deus falar com ela dentro da casa dela. Entende a diferença? Talvez se eu chamasse ela para vir à igreja, talvez ela nunca viesse. Ela continua dizendo assim.
sobre a grandeza e bondade do nosso Pai e Criador, que tanto nos dá e tanto nos ama. Às vezes temos medo e angústias, porque somos pequenos e fracos. Além de nos dar a vida, nos dá tudo mais que precisamos. A natureza, com tudo que nela há, incontáveis maravilhas, e ainda quando caímos, alimenta a nossa fé. Ouvi e reouvi esses louvores, e vou ler mais para conhecer todos os salmos, fortalecendo assim o meu ânimo e me aproximando mais e mais de Deus. Amém? O objetivo do CD Salmos é fazer a pessoa abrir a Bíblia, porque a palavra de Deus tem poder. E ela termina assim. Precisa terminar, né? Diz assim. Irmãos, queria que vocês prestassem atenção. Isso me deixou muito impactado, sabe? Tem umas coisas que acontecem que mexem comigo. E foi muito forte para mim. Diz assim. Eu gostaria, se possível, de adquirir mais um CD deste. Eu posso fazer o depósito em conta ou vocês me dizem como fazer o pagamento. Porque eu desejo entregar aos meus sobrinhos que moram em Curitiba. Irmãos, eu aprendi que isso chama-se trabalho. Mas era adventista? Quer fazer trabalho missionário? O chamado, ela ouviu o chamado. E ela diz o seguinte: em 10 de fevereiro, os meus sobrinhos perderam os pais em um acidente de carro aqui em São Paulo. Ela, minha querida irmã, grande amiga. Ele, meu cunhado, meu bom irmão, grande amigo também. Foi e está sendo muito difícil. Estamos aprendendo a viver com a ausência deles. Eles eram um exemplo de vida. Nós estamos sempre trocando mensagens de força e fé uns com os outros. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe. Chamado. Não sei qual é o seu chamado específico, mas eu sei que Deus te chama. Que Deus possa te abençoar. Que de alguma maneira, irmãos, por favor, vamos fazer diferença na vida das pessoas. Eu sei que é bom vir à igreja, uma igreja bonita, gostosa, e sábado após sábado, mas nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas. 3 semanas atrás, eu tinha um cliente que eu deixei um CD lá, ela falou assim: minha família é adventista, da igreja da Vila Matilde. Eu não sei quem é, esqueci. Eu sou ex-adventista. Em outra casa que eu fui, minha mãe era uma adventista, saiu, foi para o espiritismo, ela está com câncer. Deixei o CD lá. No outro lugar que eu fui adventista na Bahia, estou limpando a casa aqui, porque eu cuido agora da casa aqui, deixei um CD lá. Entende? Não sei o que você vai fazer. Você vai entregar CD, folheto, livro Grande Esperança, eu não sei. Mas nós existimos para fazer a diferença na vida das pessoas. Este é o chamado. Quero cantar um hino para terminar. É o Salmo de número 19, se você quiser acompanhar. Deus fala através da natureza. Na pétala de cada flor, Deus escreveu uma mensagem para cada um de nós. Mas nós só vamos entender a mensagem que Deus escreveu à medida que nós desaprendermos as lições de egoísmo e de corrosivo cuidado. É isso que diz o Espírito de Profecia. Salmo de número 19. Queria que você refletisse que Deus está sempre falando com a gente. Deus sempre está chamando a gente para a honra e glória de Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Amém? Os céus declaram sua glória, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
um dia após o outro, e ao anoitecer, as luzes das estrelas nos levam a entender: infinito é seu poder. E em toda a extensão da terra se ouve sua voz. Na imensa amplidão as suas palavras estão. A sua lei alegra o meu viver, renova o meu ser, sim, o meu ser, para sempre o louvarei. Os céus declaram sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia após o outro, e ao anoitecer, as luzes das estrelas levam a entender: infinito é seu poder. E em toda a extensão da terra se ouve sua voz. Na imensa amplidão as suas palavras estão. Para sempre o louvarei, para sempre o louvarei. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas inacessíveis, mas que também habita com o contrito, com o abatido, com o aflito, com os teus servos aqui nesta terra. Nós agradecemos porque pudemos relembrar esta noite os chamados feitos aos teus servos durante todo o tempo, nas eras passadas, nos tempos passados. Podemos relembrar, Senhor Deus, as respostas desses homens ao seu chamado. Podemos ver a manifestação do seu poder na vida deles, consequência de aceitarem o seu chamado. Podemos refletir a respeito do seu cuidado, carinho e atenção para conosco, vindo nos visitar, nos chamando pelo nome. Senhor, os teus servos cumpriram o seu papel no passado. Eles descansam. Agora, Senhor, chegou a nossa vez. Nós somos os homens e mulheres chamados por Ti para honrar e engrandecer o Seu nome nesta terra. Que o Teu Santo Espírito unja cada homem e mulher que verdadeiramente decidirem de coração ouvir e atender o Seu chamado. Que o Seu Espírito unja e capacite com poder para que possamos viver uma vida de tal maneira a refletir o seu caráter e a anunciar o seu evangelho, não só com palavras ou com canções, mas principalmente através do nosso caráter e através da nossa vida. Aqui é um lugar sagrado, casa de oração. Estamos orando, clamando e implorando que o Senhor seja sobre nós, cada um de nós. Nos ajude com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas limitações.
e nos oriente, Pai. Só o Senhor conhece o caminho da salvação. Pega nas nossas mãos e nos leve dia após dia, ouvindo a sua voz através da natureza, da tua palavra, de amigos, enfim, para que nós possamos um dia estar junto contigo em Canaã Celestial. Esperamos estas bênçãos, esperamos, porque nós estamos pedindo no santo e poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu chamado.